Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia! Ei, irmãos, esse culto é sobre Ele. É sobre Ele. Nós estamos aqui por conta da bondade dEle, do amor dEle, porque Ele ama a justiça. Nós estamos aqui nesse lugar porque Ele assumiu o nosso lugar, irmãos. Porque toda sentença do pecado, toda enfermidade, toda doença veio sobre Ele. E por conta dEle, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. E não somos mais governados pelo pecado, pela doença. Somos a justiça. Estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém? Você vê que eu gosto, né? Eu fico empolgado. Mas você tem que ficar, irmão. Você tem que ficar feliz. Pelo amor de Deus, querido. As pessoas dizem que tu fica muito feliz. Eu digo, meu querido, é melhor ser feliz do que ser triste. É melhor rir, se alegrar do que estar chorando. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, esse é o melhor lugar que você poderia estar. Então, desmanche a cara de jumento. Diga para essa pessoa: desmanche a cara de jumento e fique feliz. Você pode sentar. No final eu chamo você. Aleluia. Fecha teus olhos rapidinho, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. O Senhor enviou a sua palavra e ela nos livrou do que era mortal. Obrigado, Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da sua vontade. Ilumina os olhos do nosso coração para que possamos entender a esperança do chamado, a gloriosa herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder. Obrigado, Pai. Obrigado por cada coração que está aqui essa manhã. A palavra saindo da minha boca com ousadia, com intrepidez. Eu não estou aqui para impressionar ninguém e o Senhor sabe disso. Estou apenas para servir o teu corpo com a palavra e com a unção. Personaliza essa mensagem para cada crente, cada família, cada homem, cada mulher. Em nome de Jesus, amém. Tem que começar assim, irmão. Você começa triste, até começar alegre, não, pastorzão? Você é o povo mais feliz da terra, está aqui, irmão. Amém. Então é melhor você rir do que você chorar. Entendeu? Porque a palavra está te alcançando, é melhor você ser feliz, irmãos. Entende? Quando eu digo cara de jumento, era uma expressão que o pastor Bud falava, né? E eu vou dando aula por aí no Rema, e eu sempre falo: irmão, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: desmancha a cara de jumento. Porque cara de jumento está falando de alguém emburrado para receber a palavra. Mas quando Deus está falando, nós precisamos ficar felizes, empolgados. Porque se for correção, é porque Ele nos ama. Se for disciplina, é porque Ele sabe onde nós podemos chegar. Amém? Então você está no melhor lugar que você poderia estar essa manhã. Queria agradecer ao pastor Tiago, Juliana, a Maneca e Camila pela confiança, e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. E eu quero te incentivar a você aumentar suas expectativas. Tem uma parte que é minha, sem nenhuma dúvida, mas tem uma parte que é sua. E eu sempre falo, quando as pessoas aumentam suas expectativas, elas saem do lugar de superficialidade e vão para um lugar mais profundo e de maiores revelações. Amém? Então aumente sua expectativa. A gente vai conversar hoje sobre um tema que arde no meu coração, justiça e graça. Faz mais ou menos uns 3 anos que eu tenho gastado tempo meditando, estudando sobre esses assuntos e tem feito uma grande diferença na minha vida. Porque deixa eu te dizer, irmão, se você não souber quem você é, você pode comprometer aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quando você sabe quem você é na palavra, pode vir o inferno todinho em sua direção. E você vai continuar avançando. Você vai continuar avançando. Você vai continuar avançando. Porque você está bem convicto de quem você é em Cristo. E daquilo que Ele te chamou para fazer aqui na terra. Como é que a gente pensa que o apóstolo Paulo era um crente assim... extraordinário? Eu já pensei assim, meu Deus, o apóstolo Paulo não tem condição não, um negócio desse não. De eu chegar no céu, eu quero um gabinete com ele, porque como é que pode? Passar o maior tempo na prisão e ainda assim se manter contente e alegre. Mas sabe, queridos, ele não era um crente numa categoria acima da minha e da sua. Ele é alguém que entendeu quem ele era em Cristo.
Ele era alguém que abriu mão de todas as coisas para ser encontrado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela mediante a graça de Deus. Paulo sabia que ele era um filho de Deus, comprado com o sangue de Jesus, justificado, irmãos. Ele sabia que carregava o reino inabalável. Então podia vir o inferno que fosse, ele ia continuar avançando. Porque o negócio dele não era viver para ele mesmo, era viver para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Paulo não estava preocupado com o seu bem-estar. Paulo estava comprometido em agradar o coração de seu pai. E essa vida é para mim e para você. Porque foi Paulo que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sabe qual é o meu destino e o seu? Ser como Jesus aqui na terra. É por isso que João disse, 1 João, eu vou citar algumas coisas. Eu elaborei uns slides, ficou tão bonitinho. Se der, a gente olha ele. Se não, irmão, a gente só flui. Tá? Mas todo jeito você está recebendo. Você está recebendo da palavra. Então eu não vou ficar preocupada, não. Mas o meu destino e o seu é ser como Cristo Jesus. João fala, 1 João capítulo 4, versículo 17, que assim como ele é, somos nós nesse mundo. O apóstolo Paulo fala, seja meu imitador, como eu sou de Cristo Jesus. João também diz, olha, assim como estamos nele, devemos andar tal quanto ele, tão como ele. E Paulo ainda diz, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 29, que ele nos predestinou para que sejamos a imagem do seu Filho amado Jesus. O meu destino e o seu é ser como Cristo Jesus aqui na terra. Amém? Fazendo a diferença, manifestando o reino. Mas a gente vai conversar, né? Misericórdia. A gente vai conversar algumas coisas e vai dar tudo certo. Eu quero conversar a partir do ponto inicial. Abre aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Vamos dar uma olhada bem simples. Eu queria que o pessoal colocasse a primeira imagem. Por favor. Nós vamos ver rapidamente o que foi que o pecado fez com o homem. Irmãos, eu posso dizer, o pecado destruiu, olhando para a palavra de Deus fica claro, o pecado destruiu a identidade do homem. Mas graças a Deus que não vai parar aqui não, né? Porque se a gente chegar aqui no culto e você sair com esse entendimento e nada mais, aí, pelo amor de Deus. Não, o pecado destruiu. Mas na plenitude dos tempos, Jesus, ele veio, nascido sob a lei, nascido de mulher, e nos restaurou a posição original de filhos de Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 7, eu quero que a gente olhe algumas coisas. Você sabe, Deus colocou o homem no jardim, disse, olha, vocês devem cultivar, devem guardar, devem proteger, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dela, vocês morrerão. Você sabe que a serpente veio, enganou Eva levou aquela informação para Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. E a partir daquele momento o pecado entrou na humanidade. Então você olha aí Gênesis capítulo 3, versículo 7. Eu vou falar rápido, viu, querido? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então você vê que a partir de aqui, irmãos, quando eles perceberam que estavam nus, eles juntaram essas folhas de figueira para cobrir-se. Eles estavam com vergonhas, com consciência de pecado. Sabiam, irmãos, a consciência de pecado imediatamente tomou conta deles. A vergonha, o medo, o complexo de inferioridade, a autodefesa, terceirização da culpa, a autoproteção, todas essas coisas imediatamente vieram sobre eles. E quando eles cobriram a si mesmo com as folhas de figueira, eram eles tentando resolver a situação deles diante de Deus. Mas eles não podiam, eu e você, nós não podemos resolver a nossa própria condição diante de Deus. Mas Jesus veio, a revelação da graça. A revelação da graça, e disse, eu vou resolver. Deixa comigo que esse assunto é meu. Eu vou resolver essa situação. Eu vou fazer você voltar ao lugar original. Mas olha para essa imagem. Tudo isso aconteceu no Jardim do Éden. Você vai ver que na leitura dos próximos versículos, Deus vai perguntar, onde é que você está, Adão? E ele vai dizer, eu me escondi porque eu estava com medo. E aí a próxima coisa que Deus vai perguntar, o que foi que aconteceu? Aí Adão vai olhar para Deus e vai dizer, olha para cá, irmãos, terceirização da culpa. Deus criou o homem para ser responsável. Quando Adão conheceu Eva era uma mulher, era a mulher da vida dele. Osso dos meus ossos, né? Estava apaixonado. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Aí quando Deus perguntou, Adão, o que foi que aconteceu? Foi aquela desgraçada que tu me deste. Ela me botou nesse lugar. Mudou completamente, irmãos. Um homem que amava, agora ele estava rendido ao egoísmo.
O padrão era amor. Agora o novo padrão é egoísmo. Aí perguntou a Eva disse, é a serpente, a culpa é da serpente. Então você vê que a identidade do homem foi totalmente destruída no Jardim do Éden. Vergonha, governado pelo pecado, egoísmo, terceirização da culpa, identidade destruída, justiça própria, medo e condenação. Mas sabe, irmãos, Deus não saiu do seu trono, assim como Ele não está saindo do trono dele hoje. Ele não mudou de opinião, Ele não mudou de ideia. Ele tinha criado o homem para dar certo. A sua imagem, a sua semelhança, carregando o seu DNA, carregando a sua natureza, para governar, multiplicar e manifestar aqui na terra a sua natureza e o seu caráter. Para governar e multiplicar. E Ele não mudou de ideia. Não ficou nervoso, não ficou estressado. Pode passar o próximo slide. O que Deus fez? Deus manifestou a sua misericórdia. Deus anuncia a sua justiça e Ele declara o plano da redenção. Ele diz, ei, eu não mudei de ideia, eu não mudei de opinião, eu sei quem vocês são e eu sei onde vocês chegarão. Eu não estou nervoso, eu não sou bipolar, eu não estou estressado, eu não mudei de direção. Os meus pensamentos ao seu respeito não caíram, continuam no mesmo lugar, pensamentos de paz e de prosperidade. Ô irmão, você está feliz? Pelo amor de Deus, misericórdia. Você está feliz mesmo, irmão? Deus está falando com você. Mas vai melhorar, viu? Você pode é porque você fala rápido. Mas está tudo sob controle. Eu vou falando e a unção vai te ajudando. O Espírito da verdade vai ministrando ao seu coração. Abre aí, por favor, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Isso aqui você tem que ir para o rema. Fazer justiça de Deus, realidades da nova criação, o caráter de Deus e a aliança de sangue. Aí, praticamente, 40 minutos eu estou dando uma pincelada em algumas coisas. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha aí, irmãos, que Deus não estava nervoso, não. Deus está nervoso, não, querido. Fique tranquilo. Porém, inimizade entre você, olha Deus falando. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que é que Deus está dizendo? Eu vou enviar o descendente, Jesus. Ei, vai vir um que vai pisar a tua cabeça, serpente. Vai esmagar a tua cabeça. Vai pegar de volta a autoridade do homem e vai devolver ao coração deles. É isso que ele está falando, uma promessa, irmãos. Ele está dizendo que um dia virá Jesus. Ele está anunciando, um dia vai vir um que vai devolver o lugar original ao coração dos homens, a minha criação. Amém? Olha aí, vai para o versículo 22 agora, 20. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Fique tranquilo que a gente vai conversar, viu? Para depois você não dizer que eu não abri a Bíblia, né? Então, fique de boa. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Vamos parar no versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Olhe para cá. No jardim do Éden, Deus manifestou a sua misericórdia. Eles pegaram as folhas de figueira, tentaram resolver a sua situação. Deus olhou para eles e disse, ei, vocês não conseguem resolver a situação de vocês por conta própria. Aí o sangue do cordeiro foi derramado, o sangue de animal foi derramado. Ele vestiu esse homem com roupas, com peles de animal. E sabe, irmãos, Deus colocando, olha para cá. Deus colocando a roupa sobre o homem, é Deus dizendo, sou eu que vou resolver a sua situação. Sou eu que vou resolver a sua vida. Sou eu que posso devolver a você o lugar original de justiça. Você saiu da posição original, mas eu posso. Eu não mudei de opinião ao seu respeito. Amém? Então ele anuncia a sua justiça, ele declara o plano da redenção e ele manifesta a sua misericórdia. A sua misericórdia é Deus dizendo, ei, você tomou a decisão errada, a escolha errada, mas eu tenho misericórdia para você. Eu tenho misericórdia para você. Irmãos, a misericórdia é Deus nos dando uma chance quando nós não merecemos. A misericórdia é Deus dizendo, eu estou te dando uma oportunidade. Eu estou te dando um novo começo. Mesmo que você não mereça. Ele disse, eu estou manifestando minha misericórdia e eu vou te dar graça. E você vai para um lugar superior.
Aí você pode dizer, Luana, e aí? Aí você vai passar por todo o Antigo Testamento, que não dá tempo, por todas as dispensações, as alianças. Mas aqui ele já anunciou que um dia viria Jesus, o Cordeiro de Deus, que resolveria para sempre a condição do homem, irmãos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, eu vou só parafrasear. Diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, nascido sobre a mulher, nascido sobre a lei, para nos devolver a posição original de filhos de Deus. O homem, por conta do pecado, irmãos, estava governado pelo pecado, escravo de Satanás. Mas ele veio e ele assumiu o nosso lugar, ele se identificou conosco e nos substituiu. Porque deixa eu te dizer, se alguém tinha que assumir a sentença gerada no Éden, alguém tinha que vir no lugar do homem e assumir aquela sentença, aquela penalidade. E quem veio foi Jesus, ele assumiu. Toda sentença de pecado, de morte, de doença, do pecado veio sobre Cristo Jesus. Ele se identificou comigo e com você e nos substituiu. O pecado veio sobre ele para que a justiça nos alcançasse. A doença veio sobre ele para que a cura nos alcançasse. A pobreza veio sobre ele para que agora você possa andar, sabe, irmãos, em provisão. É quem você é. É quem você é. Nós não somos escravos do pecado. E a gente precisa entender essas coisas, porque quando você não sabe quem você é, você vai comprometer o que Deus tem para a sua vida. Deixa eu te dizer, se a árvore, ela não acredita que ela é boa, ela não vai produzir bons frutos. Se a árvore pensa que sempre é má, ela vai produzir frutos maus. Nós precisamos ajustar as nossas crenças. Os coaches estão fazendo isso, irmãos. Eles estão usando os princípios da palavra de Deus. Tem crente que diz, não, mas é porque eu não me sinto tão bem. A questão não é como você se sente. A questão é aquilo que você crê. É aquilo que você crê, irmãos. Se a gente ajustar as nossas crenças pela palavra de Deus, a nossa crença na palavra vai começar a afetar a forma que nos sentimos, que pensamos, que falamos, agimos e reagimos. Eu e você, nós precisamos crer que nós somos a justiça de Deus e somos uma árvore boa que produz bons frutos. O profeta Isaías, quando ele está falando, irmãos, sobre Jesus, Isaías capítulo 61, ele está profetizando que o Espírito do Senhor viria sobre Jesus. Ele disse que Jesus ia proclamar a todos os homens que eles são carvalhos de justiça para manifestar a glória de Deus. Você pode dizer, o que é isso, Luana? Pelo amor de Deus. Carvalho de justiça é que você é uma árvore. Sabe, irmãos, é a justiça de Deus para manifestar a glória de Deus aqui na terra. O pecado tornou o homem justo. Jesus veio na plenitude dos tempos e devolveu ao meu coração, ao seu coração, a perfeita justiça. A perfeita justiça. Justiça, querido, é a habilidade de você estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem condenação, como se o pecado jamais tivesse existido. Justiça é você carregar o DNA de Deus, a natureza de Deus, santa, reta, pura. É você se acordar pela manhã e saber, irmãos, que você está diante dEle. Justiça é você pensar de forma correta sobre a sua própria vida, de forma reta, pura, limpa. É quem você é, irmãos. Olhe para cá, porque se você por acaso foi para casa, aí olhe para cá para você voltar para o culto, em nome de Jesus. É, o que acontece, né? Aí a pregadora fala 500 coisas de uma vez só, acontece. Mas olhe para cá. Irmão, o pecado tornou o homem justo. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos e nos devolveu ao lugar original. E colocou no nosso coração a justiça perfeita. Ele nos justificou. O que é nos justificou? Ele nos absolveu de toda sentença do pecado, de toda culpa, de todo medo, de toda condenação. Você foi absolvido, irmão. Não importa o que aconteceu há 10, 15, 30 anos atrás. Bota Satanás no lugar dele, crente. Que história é essa que você fica pensando no que aconteceu, no que aconteceu, no que aconteceu? Pensa de acordo com a justiça. Está resolvido. Você foi justificado.
E agora, irmãos, você é a justiça de Deus. Você recebeu a justiça de Deus no teu coração. É quem você é. Você está morto para o pecado e vivo para a justiça. Morto para o pecado e vivo para a justiça. Entenda quem você é, uma árvore frutífera para manifestar a glória de Deus. Era isso que Isaías estava dizendo, vai vir um que vai justificar todos os homens. E eles serão árvores de justiça para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Você era para estar mais feliz do que isso, né? Mas assim mesmo acontece. Coloca, tranquilo demais. Coloca aí o slide 3. Foi isso que ele fez, irmãos. Eu queria que você fosse para 2 Coríntios. Meu Deus. Rapaz, voa, viu, o tempo. Quando uma pessoa gosta de pregar, eu gosto, irmão. Viu? Mas eu gosto mais ainda de viver essa palavra. Gosto mais ainda de provar dessa palavra, irmãos. Porque essa palavra é poderosa para transformar a minha vida e a sua vida. Porque isso aqui é só um momento na semana. Mas tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E se eu não souber quem eu sou na palavra, qualquer cara feia vai me tirar do lugar de obediência. Irmão, eu não sou advogada do diabo não, viu? Mas eu preciso te dizer uma coisa. Às vezes Satanás nem precisa trabalhar muito contra uns crentes. Porque qualquer cara feia faz ele desistir. Qualquer cara feia faz ele desistir do que Deus tem para a vida dele. Não precisa fazer muita coisa não, pastor Tadeu. Satanás não precisa nem trabalhar. Qualquer coisa tira ele do lugar de obediência. Querido, você não é fraco não, irmão. Você é filho de Deus. Que história é essa que qualquer pressão, qualquer problema, qualquer desafio começa a roubar a nossa paz, a nossa alegria? Nós estamos num lugar acima desse. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver essa vida de dentro para fora e não movido pelas circunstâncias, pelas pressões, pelo natural. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 em diante, que nós nascemos de novo, estamos em Cristo Jesus e devemos buscar, pensar, falar sobre as coisas do alto. Paulo está dizendo, ei meu filho, pare de pensar sobre as coisas da terra. E pense e fale sobre as coisas do alto. Porque é do alto que vem o seu socorro. Porque é do alto que vem a sua segurança. É do alto que vem tudo que você precisa, irmão. Se veja como Ele te vê. 2 Coríntios capítulo 5. Todas essas coisas vieram sobre Jesus. Ele foi o nosso perfeito substituto. O pecado, a morte, a injustiça, a pobreza veio sobre Ele, irmãos. Ele foi feito injusto para que a justiça nos alcançasse. Ele foi feito pecado para que nos tornássemos a justiça. Irmãos, a doença, a enfermidade para que nós andássemos em cura. Passa o próximo slide, por favor, porque vai ficando melhor, né? Isso é um culto que cresce, viu? Para você sair daqui bem animado. Você está recebendo? Meu Deus, vocês estão quietos demais. Misericórdia, irmão. Fique mais feliz do que isso, querido. Você vem para um culto de Deus, Deus dizendo para você que você é filho de Deus, lavado com o sangue de Jesus, perdoado, lavado, justificado, aceitado nos lugares celestiais. E você está com a cara dessa, irmão. Pelo amor de Deus, de Jesus de Nazaré. Misericórdia, Senhor, pelo amor de Deus. Se eu dissesse assim a você, que Deus está botando R$1 milhão na sua conta, você ia ficar feliz? Ia ou não ia? Diga, irmão, diga real. Ia ou não ia? Ia. Mas deixa eu te dizer, é melhor ser a justiça de Deus. É melhor ser filho de Deus. É melhor ter o favor de Deus. É melhor ter a graça de Deus do que R$1 milhão, irmão. É muito melhor. Porque tem gente que está com R$1 milhão e é todo sofrido, com mentalidade de vítima. Todo com pensamento de coitadinho, de pobrezinho. Sabe, se protegendo, machucando pessoas, se auto-machucando, porque ainda está vendido, escravizado pelas coisas do pecado. Mas eu e você, irmão, nós estamos em liberdade em Cristo Jesus. A história da sua vida não é o que aconteceu. A história da sua vida é Cristo Jesus. A história da sua vida é o que Cristo fez por você. A história da sua vida é o que Cristo fez por você. Mas você não sabe o que aconteceu comigo. Nem sei, nem quero saber. Você pode dizer, mas ela é insensível, eu não sou insensível. É porque a gente está falando sobre o que aconteceu, não vai mudar a nossa vida. Mas a gente começar a falar sobre o que Ele fez por nós, irmãos. Você começar a falar sobre o que Jesus fez por você, vai mudar todo o destino, todo o curso da sua vida. Porque eu lembro também, viu, num tempo que eu fiquei assim, bichinha de mim, coitadinha de mim. Oxi, rapaz, é muito difícil.
cheio de mentalidade de vítima, covarde. Isso não vai mudar nada não, irmãos. Mas quando você segura a palavra de Deus e o que Ele fala ao seu respeito, aí você vai sair de um lugar de mentalidade de vítima e você vai começar a reinar em vida pela abundância da graça e pelo dom da justiça. Pela abundância da graça e pelo dom da justiça. Você pode dizer, por que você está fazendo assim? Irmãos, a abundância da graça e o dom da justiça. Patsy Camenete estava ouvindo uma pregação dela, ela disse, a abundância da graça e o dom da justiça. É como se fosse duas colunas. É como se a gente tivesse firmado em duas colunas. A abundância da graça, o favor de Deus te alcançando. O favor de Deus te alcançando, te capacitando a você produzir os melhores resultados. E a justiça é Deus dizendo, ei meu filho, é quem você é agora. Você não é pecador miserável não, rapaz. Você é justiça de Deus. Estou derretendo, né? Você está vendo, mas se concentre na mensagem, viu? Rapaz, eu estou aqui para te servir com a palavra e com a unção. Você tem que entender o que Deus está falando com você. Senão você vai sair desse culto, meu irmão, e não vai entender nada. Pega o que Deus está falando com você. Abra aí, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. Quero que você fique empolgado com o que está escrito na palavra. Com o que está na palavra, irmão. Olha o que Paulo diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, irmãos. E surgiram coisas novas. A tua natureza foi transformada. O teu destino, irmãos, o teu futuro está determinado pela nova criação. O fato mais importante da sua vida, querido, não é a tua condição financeira, não é o bairro que você mora. O fato mais importante da sua vida é que você é uma nova criação. É a nova criação, irmãos. Teu espírito foi recriado. As tuas emoções estão sendo afetadas. O teu corpo está sendo vivificado. Você tem um novo propósito, um novo destino. Meu Deus do céu. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Eu nem ia ler tudo, mas é bom que você se obrigue a ler a Bíblia. A gente tem que gostar de ler a Bíblia, né? Pelo amor de Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, irmãos, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Jesus assumiu, como você viu na imagem anterior, o nosso lugar. Todo pecado, todo medo, toda condenação, toda vergonha, toda culpa veio sobre ele. Mas Deus o ressuscitou, irmãos. Atos capítulo 13, ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E agora nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Agora, irmãos, quem você é? Você é esse homem livre. Você é esse homem livre. Você tem a abundância da graça. Não, irmãos, para de falar sobre os problemas e as pressões. Você tem a abundância da graça. A capacidade de você produzir melhores resultados. Você pode reinar em vida. Toda vez que a gente pensa em reinar em vida, a gente sempre pensa no aspecto material. Tem um aspecto material. Mas sabe o que é reinar em vida, irmãos? É você voltar a ser um homem e uma mulher responsável na sua própria vida. Você ser responsável sobre a sua própria vida. Você não ser governado pelas emoções, pelos problemas, pelas circunstâncias. Você foi declarado justo. Justo é quem você é. Justo é a sua natureza, irmãos. Você é igual a Jesus. Você é igual a Jesus. João disse, assim como ele é, somos nós. Somos nós.
neste mundo, assim como Ele é. Somos nós nesse mundo, como Ele é. Como Jesus era preocupado, nervoso, estressado. Era, irmão, Jesus era assim? Não, irmão. Jesus era um homem bem focado no que Deus tinha para a vida dele. Jesus não era moldado pela opinião das pessoas. Sabe? Jesus não deixava que a opinião dos homens ficasse moldando a vida dele. Porque era assim que era, irmão. Tinha dia que as pessoas estavam indo com a cara dele, achando a pregação dele linda. No dia seguinte diziam, vamos jogar essa criatura do precipício, que ele não sabe o que está dizendo, não. Era assim que é. Leia lá, Lucas capítulo 4. Jesus chega na sinagoga e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas. E o texto vai dizer, irmãos, que a audiência na sinagoga primeiro ficou admirado com o que estava saindo da boca dele. Minuto seguinte, a audiência mudou de opinião e disse, quem Jesus pensa que é? Quem o filho do carpinteiro pensa que é? Quem esse menino, esse garoto que cresceu entre nós, pensa que é para estar nos dizendo que vai ser usado por Deus e vai nos ensinar alguma coisa? Vamos jogar ele do precipício agora. Vamos jogar. Veja, irmãos, a opinião das pessoas muda rápido. Jesus não ficou lá nervoso, estressado. Tá vendo, pai? Você me mandou com a missão. Olha só, não, irmão. Ele foi para a próxima cidade pregar o evangelho. Irmão, Jesus estava lá curando os enfermos. E ao mesmo tempo vendo que eles estavam dizendo, isso é Beelzebu. Já pensou, Jesus curando os enfermos e os fariseus dizendo que ele era um Beelzebu, um endemoniado. Aí você acha que Jesus ficou chorando, foi? E pediu para desistir, pediu para sair. O Senhor está de brincadeira comigo, pai. Eu estou fazendo bem, curando pessoas, eles estão dizendo que eu sou o demônio. Não, irmãos. Ele continuou pregando, continuou ensinando, continuou ensinando. Aí no minuto final, crucifica Jesus, solta Barrabás. Você acha que de novo Jesus olhou para Deus e disse, está vendo, Senhor? Não é brincadeira não, pai. 3 anos e meio pregando tua palavra, passando em todo lugar, fazendo bem, curando. E no minuto final, essa raça prefere Barrabás do que a mim. Ele não fez isso não, irmãos. Porque o amor do tipo de Deus nunca falha. Ele não fez isso não, irmão. Ele continuou. Sabe por quê? Ele continuou porque ele não tinha um plano B. Ele só tinha um plano. Restaurar eu e você ao lugar original. E esse plano era inegociável para Jesus. Você sabe o que significa a palavra redenção? Rick Renner diz que tem 4 palavras. Mas tem uma delas que é apolutrosis. Apolutrosis significa que eu e você, que alguém pagou o preço. Que tinha um escravo no mercado de escravo, sofrendo, apanhando, sendo humilhado. Mas alguém olhou para aquele escravo e viu que tinha valor para ele. Foi lá e pagou o preço. E tirou do mercado negro de escravos. Mas não parou aí não. Apolutrosis também significa, irmãos, que ele fez com que a gente voltasse à posição, ao estado original, do qual jamais deveríamos ter nascido. Ele nos resgatou do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Redenção é quem você é, irmão. Redenção é quem você é, um filho restaurado, um filho recriado, um filho amado, um filho perdoado. Essas coisas têm que mudar, a forma que nos enxergamos, a forma que agimos, nos movemos aqui na terra. Eu estou feliz, irmãos, porque Ele está fazendo isso na minha vida. E Ele pode fazer na sua vida. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que têm me transformado diariamente. Quando qualquer coisinha de vítima começa a querer pegar a minha cabeça, aí eu vejo o leão da tribo de Judá rugindo dentro de mim, dizendo, ei rapaz, se acorde. Que você é melhor do que isso. Você é melhor do que isso. Obrigado, Pai. Você está feliz? Oh. Meu Deus do céu, 5 minutos, Jesus. Me socorre, porque eu gosto, viu?
E quando eu entro nesses assuntos, eu gosto. Porque isso é tua vida, irmão, é quem você é. Eu só vou contar uma história muito rápida. Coloque a imagem, por favor, de Mefibosete. Eu vou parafrasear essa história rapidamente. Pode passar isso aí. Olhe para cá. Rapidinho eu vou contar essa história. Essa história aqui no Antigo Testamento é um retrato da redenção. É um retrato da redenção. Rapidinho, olhe para mim. Que eu vou parafrasear ela e você vai entender. A Bíblia diz, irmãos, que você sabe, Deus levantou o rei Saul, permitiu que Saul governasse o povo de Israel. Saul tinha um filho chamado Jônatas, que seria o futuro rei. Só que você sabe, Saul desobedeceu completamente a Deus. E Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, para ser rei sobre todo Israel. Mas Saul tinha um filho, vai dar tempo, viu? Não vou olhar para vocês da primeira fila, mas vai dar tudo tempo, viu, pastor? Dá tudo certo, vai dar tudo certo. Vou olhar para quem está lá atrás, vai dar tudo certo. Queridos, e ele tinha um filho chamado Jônatas. Jônatas entendeu que Deus tinha levantado Davi para ser rei de Israel. Jônatas fez uma aliança com Davi. Davi, eu vou te proteger. Sabe, eu sou teu amigo, eu acredito no que Deus tem sobre a tua vida. Eu sei que a unção não está mais sobre a minha família, está sobre você. No dia que você for rei, não esqueça da minha família, não esqueça da minha casa. Aí, irmãos, teve uma batalha, Saul e todos os seus filhos, inclusive Jônatas, faleceram. E então Davi é levantado rei sobre Hebrom. Depois de muitos anos, ele é levantado rei sobre todo Israel. Aí Jônatas, olha para cá, ele tinha um filho chamado Mefibosete. No dia que toda a família sofreu na guerra, morreu na guerra, a babá de Mefibosete, olha para cá que você vai entender o que Deus está falando. A babá de Mefibosete, temendo pela a vida da criança, saiu correndo, fugindo, derrubou a criança no chão. A criança ficou aleijada de ambos os pés. Mefibosete vai viver numa terra distante, chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Aleijado, vivendo de favores, sabe, dependendo da ajuda de pessoas. Mas quem ele era? Mefibosete era um príncipe. Ele carregava a linhagem real, o sangue azul. Agora Davi é rei sobre todo Israel. Olha para cá, acompanha a cena. Ele diz assim, tem alguém da família de Jônatas que está vivo. Jônatas disse que um dia, quando eu fosse rei sobre Israel, eu não esquecesse da família dele. Tem alguém vivo? Ele diz, tem sim, Davi, tem Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, na terra do esquecimento, vivendo de favores, aleijado de ambos os pés. Davi diz, manda trazer Mefibosete aqui. Manda trazer Mefibosete aqui. Irmãos, quando Mefibosete chega diante de Davi, ele pega a cabeça dele e enfia dentro de um buraco. E parece que ele tá sendo submisso. Ele não estava submisso. Não era uma posição de submissão. Olha quem era Mefibosete. Mefibosete era o neto do rei Saul. O rei Saul, irmãos, desobedeceu a Deus. Foi rebelde. Destruiu a vida dele. Destruiu o destino de toda a família dele. E esse garoto foi jogado numa terra esquecida, seca, árida. Mefibosete não sabia mais quem ele era. Mefibosete não sabia quem ele era. Davi olhou para Mefibosete e disse, ei, eu estou aqui para devolver a você tudo que foi do seu avô. Todas as suas terras, tudo vai ser restituído. Olha para cá. Mefibosete olhou para Davi e disse, meu senhor, eu não passo de um cão morto. Irmão, sabe como é que ele se via? Ele se via como um cachorro vira-lata, sujo, imundo, morto. Era assim que ele se via. Mas ele não era essa pessoa. Ele não era essa pessoa. Davi sabia quem Mefibosete era. Davi sabia quem Mefibosete era. Sabe o que é incrível? É que Davi não olhou para Mefibosete e disse assim, ô Mefibosete, rapaz, sua vida foi muito difícil. O desgraçado do seu avô era um cabra safado, me perseguiu, deu tudo errado na vida dele. Davi não fez isso não, irmão. Ô bichinho, meu filho, dá uma pena de você. Vem cá, vem pro meu colinho. Porque a gente quer que alguém passe a mão na cabeça da gente. Você não precisa que ninguém passe a mão na sua cabeça. Você não precisa que ninguém passe a mão na sua cabeça. Você precisa de alguém que te diga a verdade. Porque é a verdade que liberta. Você precisa de alguém que te diga a verdade. Que a verdade é que liberta. Sabe o que foi que ele disse? Irmãos, ele disse o que ele já tinha dito.
Ei, eu estou devolvendo tudo a você. Você vai sair de Lodebar e vai vir morar aqui em Jerusalém. E a partir de hoje, você vai se assentar à minha mesa. Você vai se assentar à minha mesa. Vai comer da minha comida. Vai beber da minha bebida. Vai vestir as minhas roupas. Vai ficar sobre a minha influência. Irmãos, o que Davi estava dizendo era assim: Mefibosete, para de pensar no que aconteceu. Sai dessa mentalidade de vítima e entenda quem você é, porque eu sei quem você é. Você, rapaz, não é um cão morto, não. Você carrega o sangue dos reis, dos nobres. Você é um príncipe. Seu lugar é comigo. Então saia dessa mentalidade e venha para Jerusalém e se assente na minha mesa. Por 3 vezes o texto vai dizer: e Mefibosete se assentou à minha mesa, se assentará à minha mesa. E Mefibosete se assentará à minha mesa. E Mefibosete se assentará à minha mesa. E Mefibosete se assentará à minha mesa. Sabe, irmãos, essa história é um retrato da justiça e graça. Davi é a graça. Davi é a graça indo em direção a Mefibosete, dizendo: eu estou aqui para te restaurar. Você não pode mudar a sua vida, mas eu estou aqui para te restaurar. Davi, irmãos, é a livre iniciativa de Deus dizendo: eu estou aqui para te transformar. Davi está apontando para o que Jesus fez por mim, por você. Mefibosete, irmãos, é uma figura de quem nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Nós não estamos mais em Lodebar. Você não está mais em Lodebar. Você não está mais esquecido de quem você é. Você agora está assentado na mesa do Rei Jesus. Na mesa do Rei Jesus. E assentado nessa mesa, você come o pão da palavra e bebe o vinho do Espírito. Come o pão da palavra e bebe o vinho do Espírito. E o pão da palavra e o vinho do Espírito entra dentro de você. Destrói tudo que não presta e diz quem você é. E agora você tem as vestes de justiça. As vestes de justiça. A roupa que combina comigo e com você é a justiça. A roupa que combina comigo e com você é a justiça. Fique de pé. Oh, irmão, você precisa se ver como Ele te vê. Você não é um escravo. Vem, grupo de louvor, isso. Você não é um escravo. Feche seus olhos. Oh, sombra nascendere quebrondo sombra. Imone simbra nascendrone. Imone que se pato copati sapore. E pano quentena chomone. Feche seus olhos. Endona singane cotesemba. Bano com simpenendoque, imbone canosinde. Meu filho, para de olhar para a direita e para a esquerda e começa a confiar em mim de todo o seu coração. Eu estou fazendo algo novo. Eu estou abrindo uma nova estação na sua vida. Para de olhar para as coisas passadas, porque eu sou especialista em fazer coisas novas em você e através de você. E os melhores dias da sua vida não são os anos passados. Os melhores dias são os que estão por vir, porque o meu favor está sobre você. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E eu sou aquele que te faço assentar, te sustento, te seguro e faço com que você permaneça nos lugares que eu tenho para a sua vida. O meu favor é sobre você. A minha graça é sobre você. A minha graça faz o que você não pode, o que você não consegue. É a capacitação divina e sobrenatural para você reinar em vida. Obrigado, Senhor. Venha cá, Marina, por favor. Eles vão cantar essa música, essa aí mesmo. E você vai cantar de todo o seu coração. Porque você não é escravo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: ei, você não é escravo. Você é filho. Você é filho. É quem você é, irmão. Agora, em nome de Jesus de Nazaré, cante de todo o seu coração. Cante feliz e empolgado. Chega. Vem, Marina, para cá. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia! É uma verdade, querido, nós somos livres. Ele nos